Aí, estamos ao vivo, galera. Maravilha. Eu tô aí, né, fazendo mais uma live hoje e o tema, né, já tá aí bem claro, né? A alta do preço dos alimentos e a verdadeira independência brasileira, né? Falar um pouco o que seria essa verdadeira independência brasileira e como ela tem a ver com essa alta do preço, né, dos alimentos. Deixar também avisado aí que todas essas lives eu tô colocando no YouTube, né? E aí quem quiser ver, o link tá aí na descrição. Pô, tô gostando pra caramba de fazer live, é super legal. Seria legal se todo mundo fizesse também, pra poder tentar ajudar os outros com o que sabe, né? Então, sei lá, o colega aí que for médico, quem sabe gravar alguns vídeos falando sobre saúde, essas coisas, né? O colega que for advogado, quem sabe orientar aí as pessoas, né? Com coisas básicas, né? E por aí vai, né? Veterinário, cuidar, ajudar as pessoas a cuidar do pet, né? Acho que se todo mundo puder fazer as coisas para ajudar os nossos colegas aqui, né? E então tá lá no YouTube os vídeos. E, gente, entrando no assunto mesmo, né? Vocês repararam que essa semana aí o assunto foi esse, né? Não podia deixar de ser a alta dos preços dos alimentos, né? E as explicações são muitas e os economistas já deram aí pra gente, né, essa semana, uma série de fatores, né? Concatenados, né? Uma série de fatores aí juntos, né? Que levou essa alta dos preços aí dos alimentos, né? Pelo que os economistas andam dizendo pra gente, são vários fatores, né? Um, você tem aí a alta do preço do dólar, né? Ou a desvalorização do real. Então compensa mais para o produtor vender para fora do que vender para o mercado interno brasileiro. Então esse é um fator. O segundo fator é pandemia. As pessoas tendem a estocar alimento. Então, segundo fator. Terceiro fator, o próprio auxílio emergencial. Não é verdade? Então, como as pessoas, todo mundo ganhou aí os R$ 600, os comerciantes sabem que as pessoas ganharam os R$ 600, então eles vão subir o preço, já que sabe que todo mundo tem dinheiro na mão, certo? E o outro fator é a questão da inflação mesmo, tá certo? A subida dos preços devido a esse colapso econômico que o Brasil está passando, não é verdade? E essa inflação ela está sendo puxada sobretudo pela dolarização da economia. E aí é disso que eu gostaria de conversar com vocês. E é nesse assunto que tem a ver o nome do vídeo, né? Que é a verdadeira independência brasileira. E aí, para explicar essa questão da dolarização, eu queria trazer para vocês um meme que eu vi algumas pessoas compartilhando. Foram. Vi mais de uma, duas, três, várias vezes eu vi pessoas compartilhando um meme que era basicamente assim: tinha um cara segurando uma nota de R$ 5 e uma nota de 5 euros. E aí ele dizia o quê? Veja só, isso é uma nota de R$ 5, isso é uma nota de 5 euros, vinha no texto abaixo, né? Ambas são papéis pintados e tal. Só que por que que uma vale tanto, né? Aí, se não me engano, ele coloca lá, acho que ele coloca em dólar, sei lá, vai. R$ 1, R$ 5 dá menos de US$ 1, né? Tá dando menos de US$ 1, né? Enquanto que 1 euro, 5 euros, vale não sei quantos dólares, né? Muito mais que o real, né? O texto, nesse texto, né, nesse meme, o cara diz, portanto, qual que é a diferença entre uma nota de R$ 5 e uma nota de US$ 5, né? Por que essa nota de 5 euros, quero dizer, vale tão mais que a nota de R$ 5, né? Isso é uma questão interessante. E aí o texto vinha colocando assim, o motivo é que
o euro é uma nota da Europa. E na Europa, os políticos são bons, não roubam, e deixam. E o povo vive feliz e alegre, contente. E lá é todo mundo bom, todo mundo legal, ninguém rouba. E lá os políticos são legais. E aí tava assim: e os políticos brasileiros querem jogar o povo um contra o outro e tudo mais. É, obviamente que é uma puta idiotice esse meme, né? Por que que 5 euros vale mais que 5 reais? E é aí onde eu quero entrar com vocês na discussão, que é a verdadeira independência brasileira. Tá certo? Ah, 1 euro vale mais que 1 real? Simplesmente porque o euro é a moeda dos principais países europeus. E esses principais países europeus, eles não são ricos porque os políticos lá são bons, e porque Deus quer, tá certo? Esses países da Europa Ocidental, então Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, esses países, né? São os principais países aí, né? Bélgica, Holanda. Por que que eles são ricos? E por que que a gente é pobre? Por uma grande questão. Porque nesses países é onde estão a sede das principais empresas. Esses países é onde é produzido tecnologia. Você está entendendo? Exemplo prático. Os automóveis que a gente compra. O Brasil não produz automóvel. Não tem uma marca de automóvel brasileira. Você tem lá Volkswagen. Volkswagen é alemã. Chevrolet, é GM, americana. Renault, é francesa. Certo? Os bancos, a sede dos principais bancos, né, é do mundo. Estão na Europa, sobretudo na Espanha, né? Por isso a série A Casa de Papel, para fazer uma crítica, né? Por aí vai. Quem aí for médico, dentista, veterinário, essas coisas, sabe? Todo o material que vocês usam é tudo importado, principalmente da Alemanha, não é verdade? Então você tem lá a Bayer, tá certo? Você tem empresas de alta tecnologia. Computador. O Brasil não produz computador. Todos os computadores que a gente tem, o meu aqui é um Lenovo. É estrangeiro, não é brasileiro. Samsung. Alguém tem celular? Samsung, Apple. Tudo estrangeiro. Nada dessa tecnologia é brasileira. Então é lógico que nos países onde você tem um acúmulo tecnológico, esses países serão mais ricos. Você tá entendendo? Porque lá é onde é produzida a tecnologia. Aqui no Brasil a gente consome a tecnologia. Tá certo? Então é nesse sentido que eu quero chegar para a gente entender o que é ser um país independente hoje. Lá no século XIX, Dom Pedro foi lá e gritou: independência ou morte. Certo? Ou a gente vira independente ou a gente entra em guerra. Tá certo? Foi isso que ele gritou lá. Hoje em dia, não adianta nada você se dizer independente. Porque o que você tem é uma situação de um país como o Brasil dependente tecnologicamente. Então o Brasil não produz satélite, por exemplo. Né? Meus amigos aí, né, militares que possam estar ouvindo. Vocês quando vão fazer um treinamento, o satélite que guia o treinamento de vocês é um satélite americano. Tá certo? É um satélite americano que guia os nossos satélites militares, satélites brasileiros. Portanto, se os Estados Unidos quiser, é, ele pode destruir, tá certo? Toda e qualquer estratégia militar de defesa, por exemplo, brasileiro. O Brasil não produz satélite, tem que comprar satélite dos outros, tem que alugar satélite dos outros. Certo? Ou seja, a gente é dependente. O Brasil não produz computador.
Aí vocês acham que computador é só satélite ou notebook que a gente usa aqui para mexer na internet? Não. Por exemplo, quando você vai passar na catraca de ônibus, ali tem um softwarezinho, ali tem um computador. O Brasil não produz, é tudo importado. O ônibus que você anda, tudo importado. Remédio que você toma, tudo importado. Certo? O Brasil produz menos de 20% dos remédios que a gente toma. Certo? Então, falar em independência atualmente é falar em um país soberano tecnologicamente. Certo? É por isso que um dólar vale mais que um real. Porque lá está a sede das empresas. Quando você compra um Apple, o dinheiro vai para onde? O dinheiro vai para os Estados Unidos. Quando você compra um automóvel, o dinheiro vai para a sede daquele automóvel. Ah, não, mas o automóvel é produzido aqui em São Bernardo. Não, ele é montado aqui em São Bernardo. Certo? Ele é produzido no país sede. A tecnologia vem do país sede. Certo? Ele é montado. O que a gente tem aqui é maquiladora, a gente não tem montadora. Só vai catar as pecinhas, encaixar, tum, vendeu. Tá certo? Não se produz a tecnologia é estrangeira. Aí vamos lá. Aí o que o Brasil produz, basicamente, né? O Brasil produz soja, milho, laranja, boi, galinha, porco, minério de ferro e petróleo bruto. Isso é o que o Brasil produz. Essa é a riqueza nossa, né? Não confundir riqueza com dinheiro. Dinheiro é um pedaço de papel. Poderia, sei lá, ser um pedaço de... o que você quiser, sei lá, uma pedrinha, uma concha. Pronto. Cada concha teria seu valor. Não, em vez de usar uma concha, a gente usa um pedaço de papel. Pronto. Agora, riqueza não. Riqueza é o que você produz. É sapato, é camiseta, é caneta, é abacate, é melancia, é carne, é linguiça. É o que você produz. Você está entendendo? Isso é riqueza. E não pode confundir uma coisa com outra. Então, o que o Brasil produz de riqueza? Minério de ferro, soja, milho, boi, gasolina. Gasolina não, petróleo bruto. Isso é o que o Brasil produz de riqueza. E aí, o que o Brasil importa? O Brasil importa computador, satélite, remédio, automóvel. Vocês entenderam? Vocês entenderam porque, resumidamente, a gente é pobre? O Brasil é um país pobre. Por que o Brasil é um país pobre? Porque é um país que não produz tecnologia. A gente consome tecnologia dos outros. Tá certo? Então, é por isso que é tão importante essas empresas estratégicas brasileiras que produzem tecnologia, como a Petrobras, como a Embraer, tá certo? Que produz aviões. O Brasil é um dos únicos países do mundo que produz avião. A Boeing americana queria comprar. Para que a gente vai vender uma empresa que produz avião? Avião. Não é produzir boi, galinha. É avião. Avião de guerra. E avião civil também. Tá certo? Então a gente tem que ter essa percepção. Você tá entendendo? Falar em soberania nacional, falar em independência hoje, no século XXI, é um país que produz tecnologia. Você tá entendendo? Não adianta você ter um monte de petróleo, você ter um monte de terra, você ter um monte de minério, se você não produz tecnologia. Vocês compreenderam? E aí o que acontece é o seguinte: o mundo inteiro está vendo uma subida de o preço dos alimentos. Só que aí acontece que, como nós somos um país pobre, porque nós não produzimos tecnologia, nós só compramos tecnologia, nós estamos sofrendo muito mais com essa perda, com esse aumento dos preços. Você está entendendo? Por quê? Porque nós já somos uma sociedade pobre, nós não produzimos tecnologia. Quando, por fatores de fora, tá certo? A nossa balança comercial oscila, a gente sente muito mais. A gente sente muito mais.
Porque a gente só produz o quê? Só lixo. Só lixo. Produzir soja, milho, boi, galinha, minério de ferro, petróleo bruto. Você vê, a gente produz petróleo bruto. Tá certo? A Petrobras produz o petróleo. Aí a gente compra de fora gasolina, óleo diesel. Quem você acha que saiu ganhando nessa brincadeira? Né? Você vê o que acontece com a soja. A gente produz a soja. Aí a soja vai para a China. Na China ela vira ração, ração pagado para porco, para galinha. Aí ela vira ração. Aí a gente compra da China para alimentar, sobretudo, boi. Ou seja, a gente produz a soja, a gente planta a soja, manda a soja para a China. A China faz ração e a gente compra a soja da China. Quem você acha que saiu ganhando nessa brincadeira? A China comprou soja e vendeu a ração. Estados Unidos. A gente vende petróleo para os Estados Unidos e compra gasolina dos Estados Unidos. E compra óleo diesel dos Estados Unidos. Quem você acha que saiu ganhando nessa brincadeira? Mas que não foi. Mas que não foi. Tá certo? Ou seja, falar em soberania, falar em independência hoje é um país produtor de tecnologia. Enquanto a gente não for produtor de tecnologia, a gente vai continuar vendo isso, tá certo? Nossos preços subindo, tá certo? Por quê? Porque não vale a pena para o produtor privilegiar o mercado interno, vale a pena ele mandar para fora. Por quê? Porque o real vale menos que o euro ou que o dólar. Tá certo? E por que vale menos? Porque o Brasil não produz tecnologia. Tá certo? Isso é uma questão muito interessante. E eu acho que é a questão que a gente tem que prestar muito atenção quando a gente for, sobretudo, votar e se interessar por algum grupo político. Porque, veja, você não tem que votar no político que vai te prometer, porque agora todos eles prometem saúde, educação, emprego, não sei o que, não sei o que. Você tem que dizer para ele como que você vai fazer isso daí. O Brasil vai continuar só produzindo soja, milho, boi, ou a gente vai começar a produzir tecnologia? É isso que a gente tem que se atentar, tá certo? Porque discurso bonito, musiquinha legal, aparecer elegante na TV, todo mundo consegue fazer isso, com um bom marqueteiro, tá certo? Mas agora um projeto não, tá certo? Um projeto de soberania nacional, de independência nacional aí é diferente, tá certo? Então, gente, deem uma olhada lá no link que eu deixei no YouTube. Talvez vocês gostem. Cara, adoro muito, tô gostando muito de fazer essas lives aí, tô me divertindo pra caramba. Então, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Valeu, gente.